Pensa na responsabilidade. Olá, bem-vindo ao Fantasma Brasil. Todos sabemos que Lee Falk foi o roteirista das tiras diárias e dominicais do Fantasma desde sua criação em 1936 até 1999, quando Falk faleceu. Nos últimos anos, esse papel de roteirizar as histórias do Fantasma tem cabido a Tony DePaul. É interessante notar que houve algumas histórias na transição, logo após a morte de Falk, houve algumas histórias diárias e dominicais escritas por outros nomes, especificamente Klaes Heimert, que é muito conhecido pelo seu trabalho no Tim Fantomen, Graham Nolan, que é mais conhecido como ilustrador, e também Don Avenel, que era também um roteirista das histórias no Tim Fantomen. A primeira tira diária escrita por Tony DePaul se intitulava The Ghost Wall e foi publicada no ano de 1999. Só em 2003 é que Tony DePaul iria assumir as tiras dominicais, e a sua estreia nelas foi exatamente com a história Terror in Mauitan, que foi publicada aqui no Brasil e que introduziu um dos maiores vilões da galeria do Fantasma, um dos maiores adversários que o espírito que anda já enfrentou. O Chatu foi introduzido nessa aventura escrita por Tony DePaul. Mas o que muita gente talvez não saiba é que Tony DePaul não era nenhum novato com o Fantasma quando ele assume as tiras em 1999. Na realidade, desde 1993, Tony DePaul já vinha escrevendo histórias do Fantasma para as edições suecas do Tim Fantomen. A sua primeira aventura do Fantasma, publicada em 1993, se intitulava Fury Revenge. Nesses 40 anos que tem escrito histórias do Fantasma, contando até agora, dezembro de 2023, quando eu estou gravando esse vídeo, Tony DePaul já produziu um total de 64 histórias para o Tim Fantomen, 66 tiras diárias, incluindo a atual, e 36 tiras dominicais, ou seja, um total de 166 histórias já escritas. A gente percebe nas histórias escritas pelo Tony DePaul que ele procura seguir mais ou menos o modelo das histórias do Falk, até porque existem algumas limitações impostas pelo King Features do que ele pode realizar com o personagem. Mesmo assim, Tony DePaul tem dado algumas contribuições impressionantes a toda a mitologia do Fantasma. Por exemplo, foi ele que introduziu personagens que hoje já fazem parte do universo do Fantasma, como Babudan, que é retratado como o mais velho dos guerreiros Bandar e o melhor amigo de Guran. Ele também introduziu Savarna Levi, que é uma personagem importantíssima, inclusive para o atual arco de histórias do Fantasma. É uma daquelas mulheres muito independentes que também combate a pirataria, e ela tem um tombo pelo Fantasma, Ela é completamente apaixonada por ele, embora algumas situações na atual tira indicam que talvez ela se interesse por um outro membro da família Walker. Depois eu conto isso. Ele também introduziu um personagem interessante chamado O Gafanhoto, que seria uma espécie de um xamã e ao mesmo tempo o avatar de uma divindade indígena. E o que é interessante é que o Gafanhoto, nas poucas vezes em que ele apareceu, serviu para reintroduzir o elemento mágico, místico nas histórias do Fantasma, sem aquela preocupação de Falk de no final mostrar que tudo não passava de uma ilusão. Não, o Gafanhoto é um ser
com poderes. O próprio fantasma chega a dizer, inclusive, que os poderes do gafanhoto se equiparam aos de Mandrake. E aí o Depaul reintroduz a ideia de que Mandrake não era apenas um hipnotizador, de que Mandrake era um mago realmente. Isso é muito interessante. Tony também teve a preocupação de introduzir nas histórias do fantasma uma espécie de galeria de vilões, com personagens novos que vêm para tornar o mundo do fantasma um pouco menos seguro. Por exemplo, é ele o que vai introduzir o Chateau, um dos vilões mais perigosos que o fantasma já enfrentou. O Chateau, que apareceu exatamente na história Terror em Mawitan, é aquele personagem que é um terrorista, que consegue ter vários seguidores e que vai inclusive descobrir que o fantasma tem uma esposa e filhos e vai provocar um atentado terrorista no escritório onde Diana trabalhava, para que Diana fosse dada como morta e assim ele saber que destruiu o fantasma por dentro. Foi aquele arco do qual a gente já falou aqui, a morte de Diana Palmer Walker, que foi um dos arcos mais incríveis de todos os tempos nas aventuras do fantasma. Um arco de histórias que durou mais de 2 anos e que tirou o personagem que nós conhecemos dos eixos. É um arco fantástico, ainda inédito no Brasil, e que vale a pena você conferir a nossa resenha sobre ele aqui em cima. Outro personagem que vai ser introduzido por Tony Depaul é o Nômade, também um líder terrorista, mas que segue por um caminho diferente daquele do Chateau. O Chateau é aquele terrorista da ação. Ele é um homem de ação, ele é um homem que parte para a briga, ele é o adversário mais forte que o fantasma já enfrentou. Entretanto, o Nômade é aquele terrorista que vive nas sombras. Até mesmo o Chateau tinha medo do Nômade. E havia inclusive a dúvida se o Nômade realmente existia, porque afinal de contas ele nunca tinha sido visto. E foi um personagem que o fantasma levou muito tempo até conseguir capturar. E quem captura ele, inclusive, não é o 21º fantasma. Quem leva o Nômade à prisão é Eloise Walker, o que não deixa de ser o fantasma. Então é muito interessante essa introdução de novos personagens que o Tony Depaul fez. Talvez seja uma das grandes contribuições de Depaul para o universo do fantasma. Outra grande contribuição de Tony Depaul para o universo do espírito que anda foi quando ele começou inclusive a solucionar alguns problemas deixados por Lee Falk. Por exemplo, na história Vigília no Pico da Cabeça do Fantasma, nós vemos o fantasma ouvindo sobre como seu ancestral salvou Joncar de um tigre, ao que ele corrige. Era um leão. Era um leão porque não existem tigres em Bengala. E aí é bacana que o próprio fantasma diz, logo depois que aconteceu, as pessoas começaram a contar várias versões dessa história. Em algumas dizem que era um tigre, em outras dizem que era um leão, em umas dizem que o fantasma chutou o tigre ou o leão, em outras dizem que ele matou. E isso porque essas discrepâncias, essas várias versões das histórias costumavam aparecer nas histórias escritas pelo Lee Falk. A gente já ouviu aqui, inclusive do Cyber, que o Lee Falk nem sempre tomava muito cuidado com a questão da continuidade das histórias. O que Tony Depaul faz? Ele reaproveita essas discrepâncias e os coloca na questão da cultura oral. E assim ele conserta os problemas deixados por Lee Falk no cânone sem menosprezar aquilo que foi produzido antes. Mas se há algo que Tony Depaul tem se empenhado muito em fazer, é em conferir às histórias do fantasma um certo senso de continuidade. É assim, por exemplo, que nós vemos histórias com mais de 4 anos de escritas ainda servindo como base para as histórias atuais. Ele criou arcos inteiros, como por exemplo a morte de Diana Palmer, que a gente já citou aqui, e o atual arco que a gente tem chamado de O Fim do Fantasma, em que ele vai contando
várias aventuras, são vários títulos diferentes, mas que continuam uma mesma linha narrativa, isso nas tiras diárias. Com isso, as histórias do fantasma têm ganho muito, por quê? Porque está havendo um desenvolvimento, já não são histórias isoladas, é como se fosse realmente a vida desses personagens se desenvolvendo. Isso acabou contribuindo, inclusive, para o desenvolvimento de outros personagens. Por exemplo, nós finalmente vimos Kitty e Heloise saindo da Floresta Negra e indo estudar fora para prosseguir na formação de ambos, a fim de que em algum momento um dos dois se torne o 22º fantasma. Nas tiras dominicais, por exemplo, Tony DePaul tem aproveitado para dar espaço para os elementos mais místicos das aventuras anteriores, do cânone do fantasma. É assim, por exemplo, que ele introduz o Templo dos Deuses, que seria um templo escondido dentro de uma caverna na Ilha do Éden, onde há criaturas híbridas entre humanos e animais que foram o resultado de um projeto genético, de procedimentos biogenéticos perpetrados por sacerdotes egípcios do passado. Inclusive, nós vimos recentemente uma aventura em que a gente encontra lá uma cidade onde essas criaturas não são selvagens, são uma verdadeira civilização. Esses aspectos mais místicos, mais misteriosos, o Tony DePaul tem deixado para as tiras dominicais, enquanto os aspectos mais práticos, mais pés no chão, ficam para as tiras diárias, o que não impede que eles se interconectem. Assim como nas histórias de Falk, Tony DePaul também tem lá os seus altos e baixos. Nós vimos algumas histórias dele que são realmente muito fracas. Por exemplo, o Selo Fantasma, que é uma história que não faz muita diferença, é uma história meio sem sentido. Outra história dele também que ficou meio esquisita foi justamente o retorno do gafanhoto. A história não aconteceu, e isso é normal, porque muitas vezes aquilo que é planejado para ser um segmento de história nem sempre caminha como se quer, às vezes até mesmo por problemas além da história, como por exemplo, a gente soube que o Tony DePaul andou tendo uns problemas com o King Features, questões contratuais que acabaram inclusive prejudicando o andamento das histórias. Mesmo assim, Tony DePaul tem sido um autor com uma contribuição e uma importância para o cânone do fantasma como talvez nenhum outro tenha tido fora das tiras. Nós vemos, por exemplo, que Tony DePaul, além de escrever histórias para o King Features, também escreve histórias para o Tim Fantôme, e ao fazer isso, ele unifica os dois universos narrativos, os dois cânones. Por exemplo, ele escreveu para o Tim Fantôme continuações de histórias que ele contou nas tiras, e essa comunicação acaba tornando o universo do fantasma algo ainda maior. Outra coisa também bacana é que Tony DePaul não tem medo de ousar. Recentemente ele escreveu uma história em que, numa visão de futuro, o Moss vê a morte anônima do 21º fantasma, e ali os leitores puderam ter uma visão completa do rosto do fantasma, pois ali ele estava morrendo. No seu blog, Tony DePaul costuma comentar as histórias que ele escreve. Ele faz uma série de comentários em cada postagem sobre várias coisas, e ele sempre inclui algumas palavras sobre as histórias que ele tem escrito. Ele diz, por exemplo, que se um dia essa mídia das tiras acabar, ele gostaria de ter escrito o final dessas aventuras. Por isso que ele escreve aquela história com a morte do 21º fantasma como uma possível visão de futuro, como um futuro que talvez aconteça ou talvez não. Apesar de já escrever para o fantasma há 40 anos, Tony DePaul foi pouquíssimo publicado no Brasil. Isso se dá devido ao fato de que DePaul assume as tiras do fantasma exatamente no momento em que o personagem começa a deixar de ser publicado no nosso país. E com isso, as histórias dele acabaram ficando praticamente inéditas no Brasil. Mas no final desse vídeo você vai conferir uma galeria de capas com
as revistas em que saíram as histórias de Tony DePaul no Brasil com os seus respectivos títulos. Se você gostou do nosso vídeo, não deixe de curtir e compartilhá-lo nas suas redes sociais. Não deixe também de continuar apoiando o nosso canalzinho, fazendo suas compras na Amazon pelo link do Fantasma Brasil, que fica na descrição do vídeo. Você vai ter meu muito obrigado. E não deixe também de se inscrever no nosso canal e de seguir o Fantasma Brasil nas diversas redes sociais nas quais ele está presente, porque assim você fica por dentro de tudo o que acontece no fascinante universo do espírito que anda, ok? Vejo você por aí, hein?